Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos tratar das principais dificuldades que existem na língua portuguesa. Essas dificuldades de que nós vamos tratar são dificuldades que ocorrem no dia a dia. Pesquisa momentânea, pesquisa atual detectou as 10 maiores dificuldades que as pessoas enfrentam na hora que vão escrever, sobretudo. Claro que na hora de falar também, mas sobretudo na hora de escrever. Pois bem, eu vou tratar dessas dificuldades, sobretudo mostrando a vocês formas práticas de solucionar esses erros. O primeiro erro, assim, essa pesquisa a que me refiro, dos 10 erros mais comuns que nós cometemos na língua portuguesa, é uma pesquisa que eu obtive hoje, fazendo uma pesquisa aí no Google, né? Detectei essas 10 maiores dificuldades. Só que eu aproveitei e acrescentei outras também que eu julgo importantes, né? Dificuldades importantes, erros que são comuns e que nós devemos evitar. Então vou tratar primeiramente desses 10 erros mais comuns e posteriormente inserirei né, outros erros, né? Esclarecendo naturalmente como corrigir esses erros. Pois bem, todos já estão aqui conosco, né? Já podemos começar a desenvolver aqui o nosso conteúdo. Pois bem, o primeiro erro apontado, né? Eu vou numerar para facilitar o entendimento. É o uso de entre eu e você. Entre eu e você. Esse é um erro comuníssimo, porque a pessoa, em geral, não observa que entre é uma preposição. Depois de preposição não cabem os pronomes eu e tu. Só cabem os pronomes oblíquos, tônicos, mim e ti. Então não se admite dizer entre eu e você. Tem que ser entre mim e você. Nunca você vai poder usar entre eu. Então, entre é uma preposição. Depois de preposição é sempre mim, nunca eu. Então, entre mim e você, nunca houve problemas. Entre mim e você. Entre todas as pessoas desta sala e mim, nunca houve dificuldades. Entre todas as pessoas e mim, e não entre todas as pessoas e eu. Ainda que não esteja próximo da preposição, se esta preposição estiver regendo o pronome, tem que ser o pronome mim, não pode ser o pronome eu. Está claro isso? Então, entre mim e você, nunca houve dificuldades. Há uma grande amizade entre vocês e mim, e não entre vocês e eu. Depois de preposição, sempre mim. Veja que você diz para mim, você diz de mim, contra mim, né? Contra mim nunca houve nenhuma denúncia. Contra mim, perante mim e o juiz, ela se declarou culpada. Perante mim e o juiz, perante o juiz e mim e você. Então estamos acertados isso? Depois de entre ou qualquer outra preposição, qualquer que seja a preposição essencial, a, com, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre ou tras, depois dessas preposições sempre mim, nunca eu. Veja só, existe até uma canção, se não me engano, de Abel Silva, né? Uma canção que foi muito cantada por Maria Bethânia, né? Um trecho da letra diz assim: mas nada é igual a ela e eu. Errado, gramaticalmente está errado. Tem que ser, mas nada é igual a ela e mim, porque a é uma preposição, nesse caso aí. Então não pode ser a ela e eu, é a ela e mim. Nada é igual a ela e mim, e não a ela e eu. Mas nada é igual a ela e mim, entre mim e você. Existe uma canção também, né? Aproveitando, veja só, a finalidade de eu dar esses exemplos não é ridicularizar o autor, porque em geral, em letras de canções, em poemas, os autores procuram aproximar a língua do povo com a língua do poema, né? Então isso não chega a ser um erro grave, mas como é nosso dever informar o que é certo, o que é errado, razão pela qual nós estamos apontando, mas não com a finalidade de depreciar a composição, não, ao contrário, né? De valorizar a composição e mostrar o que deve ser feito. Por exemplo, nessa canção, se não me engano, é do Paralamas do Sucesso, né? Ele diz assim: tendo a lua aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Veja aí, é uma construção complexa, né? Fica até difícil você perceber o erro, né? Então tem de ser, tendo a lua aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos
e de você e mim, porque é de preposição, de você e de mim. Merecia visita não de militares, merecia visita de bailarinos, merecia visita de você, merecia visita de mim e não de eu, né? Então merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e mim e não de você e eu. Estamos entendidos aí? Então, depois de preposição, sempre mim, nunca eu. Entre mim e você, entre você e mim, perante mim e ela, a ela e mim, de mim contra mim, para mim, sem mim e assim por diante. Depois de preposição essencial, sempre o pronome oblíquo tônico mim, nunca o pronome reto eu. Então esse é o primeiro grande erro apontado aí, de acordo com uma pesquisa que eu fiz no Google, né? Os 10 maiores erros, mais incidentes erros da língua portuguesa. O primeiro deles apontado é esse. Outro erro é o uso, isso aqui é fácil, né, de observar, mas também é um erro comuníssimo. Diferença de mal com L para mal com U. Mal com L é sempre contrário de bem. Mal com U é sempre contrário de bom. Contrário, não é igual, né? Vou usar um sinal aqui de diferente, né? Só para dar ideia de... Esse é um sinal matemático, né? Mas só para dar essa ideia. O contrário de mal com L é bem. O contrário de mal com U é bom. Se nós formos levar em conta questões de classificação morfológica, nós vamos dizer que a palavra mal com L pertence a 3 classes gramaticais. A palavra mal com L pode ser advérbio, pode ser também conjunção, conjunção temporal e pode ser substantivo. Não importa se é conjunção, se é advérbio, se é substantivo, é sempre contrário de bem. E mal com U é adjetivo. Adjetivo, mal com U, contrário de bom, que também é adjetivo. Para você não incorrer em erro, é só raciocinar assim. Contrário de mal com L é bem, contrário de mal com U é bom. Por exemplo, eu digo assim, ele está de mau humor. Veja que neste caso, se ele não estivesse de mau humor, ele estaria de bom humor. Então, contrário de bom, mal com U. Ele está de mau humor. Agora, eu digo assim, ele está mal-humorado. Veja que se ele não estivesse mal-humorado, ele estaria bem-humorado. Então, o contrário de bem, mal com L. Para você não incorrer em erro, né? O contrário de bem, mal com L. O contrário de bom, mal com U. Eu digo assim, ele não é um mau aluno, ele é um bom aluno. Então, se ele é um bom aluno, mau aluno com U. Ele não fez por mal, ele não fez por bem. Então, mal com L, porque é o contrário de bem. Mal cheguei ao escritório, notei a diferença. Nem bem cheguei ao escritório, notei a diferença. Então, para você não incorrer em erro, raciocine assim. Mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Esse também é um erro comuníssimo, né, que há modernamente nas formas escritas, né? Claro que na hora de pronunciar você não faz muita distinção. Há uma distinção, sim, de pronúncia entre mal e mal, né? Há uma distinção porque poucas pessoas percebem, mas fundamentalmente o problema está na grafia. Até que na pronúncia, se você pronunciar da mesma maneira, isso não chega a ser um erro, né? Mas grafar, sim. Mal com L no lugar de mal com U e vice-versa, constitui erro grave. Que mais? Aqui. Depois de qualquer preposição, sempre mim. Eu, neste caso, é lenda urbana. A Landerson está perguntando. Depois de qualquer preposição essencial, é sempre mim, nunca eu. Será que realmente não pode ser eu? Só se houver uma preposição regendo um verbo. Uma das informações que eu vou dar, se não me engano, é a 6ª informação que eu vou dar. Estou na 2ª, né? Então veja só, depois de preposição essencial é sempre mim, nunca eu. Existe alguma possibilidade de usar eu depois de preposição? Só se essa preposição estiver regendo um verbo. No infinitivo, esse pronome é sujeito. Eu vou mostrar essa situação. Mas em todas essas situações, sim, entre mim e não entre eu. Pois bem, o terceiro erro em que nós incorremos com mais frequência na hora de escrever é o A com H, ou a preposição. Isso até foi objeto de pergunta, né, na última live, na live de segunda-feira, né, por uma das pessoas que está assistindo aqui a nossa live hoje, né, que foi o nosso Álvaro Costa, né, formulou essa pergunta. É uma pergunta muito oportuna, é um erro comuníssimo, né? É claro, nós podemos falar do A com H, que é o verbo haver, que o A é preposição, mas isso não ajuda muito. Então, uma forma prática. A com H é indicado para tempo passado.
para tempo passado, ou seja, é sinônimo de faz. Então, se for sinônimo de faz, é A com H indicando o tempo passado. E o A preposição é indicado para tempo futuro. Para tempo futuro, nós empregamos a preposição. Para tempo passado, o verbo haver, sinônimo de faz. Para tempo futuro, a preposição. Então eu digo assim, daqui a um mês, irei a Tamandaré. Daqui a um mês, irei a Tamandaré. Veja que é tempo futuro, daqui a um mês. Para frente, né? Futuro, portanto, nós empregamos a preposição. Agora eu digo assim, há 2 semanas, estive em São Paulo. Veja, há 2 semanas estive em São Paulo, é tempo passado. Portanto, neste caso, a preposição. Para indicar tempo passado, empregamos a preposição. Perdão, para indicar tempo passado, nós empregamos o verbo haver, né? Verbo haver. Faz 2 semanas que eu estive em São Paulo. Agora, para indicar o tempo futuro, nós empregamos a preposição. Daqui a um mês, irei a Tamandaré. É importante também que nós observemos que o A do verbo haver não é indicado apenas para tempo passado, né? Mas também para indicar a existência. Há 2 meninos na sala, ou seja, existem 2 meninos na sala. Aí é o verbo haver também. E esse a preposição é empregado, entre outras coisas, além de tempo futuro, também para distância. De Brasília a 200 quilômetros, de distância, então nesse caso também a preposição. Mas o erro pesquisado aí, né, no Google, né, que o Google me passou aí os 10 erros mais comuns, está exatamente no uso do verbo haver para indicar tempo passado e da preposição para indicar tempo futuro. São erros comuníssimos. Vejam só, esses erros não ocorrem apenas nas redes sociais, porque às vezes até de maneira meio preconceituosa, né, as pessoas dizem, são erros de pessoas que usam redes sociais. Não, são erros comuns. Claro que nas redes sociais aparecem com mais frequência esses erros, mas erros que nós também cometemos na hora em que estamos escrevendo uma carta para um amigo, uma mensagem para um amigo, escrevendo um ofício, escrevendo um texto formal, escrevendo os nossos poemas, as nossas composições literárias. Então, são erros comuns em português. A redação, né? Quando você vai fazer uma redação. Eu acompanho muito os candidatos que fazem concursos públicos e depois me pedem ajuda para entrar com recurso perante as bancas examinadoras. Esse é um erro comuníssimo, né? Nós empregamos esse erro aqui, nós observamos com muita frequência aí também nas nossas redações, nas redações que as pessoas fazem na hora de prestar um concurso público. Vamos aos 3 primeiros erros, né? E corrigindo naturalmente. Entre mim e você, nunca entre eu e você. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. A com H para indicar tempo passado e o A preposição para indicar tempo futuro, principalmente. Vamos agora apontar outros erros, né? Mostrar outros erros. Aliás, o próximo erro exatamente diz respeito a essa redundância, né, de usar há 10 anos atrás, usar a palavra, o verbo haver e colocar também a palavra atrás. Ora, se o A, preposição, indica tempo futuro, e o A com H, o verbo haver, indica tempo passado, né, sinônimo de faz, veja, há 2 semanas estive em São Paulo, faz 2 semanas que eu estive em São Paulo. Veja, se o A com H já indica tempo passado, não faz sentido você reforçar com o atrás. Então você diz assim, há 2 dias atrás, aconteceu um acidente. Há 2 dias atrás. Veja, quando você diz há 2 dias atrás, você está sendo redundante, você está sendo repetitivo, porque o A já indica tempo passado, então não faz sentido usar atrás. É sempre há 2 dias aconteceu um acidente, não há 2 dias atrás. Também, veja só, eu posso usar a palavra atrás? Posso, desde que eu tire o verbo haver. Então eu posso também dizer 2 dias atrás, aconteceu um acidente. Então 2 dias atrás, ou há 2 dias, nunca há 2 dias atrás. Aí nesse caso você está sendo redundante, está sendo repetitivo. Isso é pleonasmo, é redundância, deve ser evitado. Use
há 2 dias aconteceu um acidente. Então, 2 dias atrás aconteceu um acidente. Há 10 anos que você não aparece aqui. 10 anos atrás você apareceu aqui. Há 10 anos você apareceu aqui. 10 anos atrás você apareceu aqui. E não há 10 anos atrás. Isso é uma redundância, né? Pois bem, o quinto erro apontado aí pelo Google, né, os erros mais comuns em português, diz respeito a tem sem acento e tem com acento. Eu vou aproveitar também para inserir o verbo vir. Vem sem acento e vem com acento. A diferença é que tem e vem sem acento dizem respeito à terceira pessoa do singular. Então, quando você usa tem ou vem, está empregando para a terceira pessoa do singular, ele. E você usa para a terceira pessoa do plural, você usa eles têm, eles vêm com acento. Então, eles têm, eles vêm com acento para o plural. Ele tem, ele vem sem acento para o singular. Isso é o presente do indicativo dos verbos ter e vir. Terceira pessoa do singular, ele tem, ele vem. Terceira do plural, eles têm, eles vêm. Então eu digo assim, meu filho tem tempo. Meu filho tem tempo, então sem acento. Agora, meus filhos têm tempo. Aí nesse caso com acento circunflexo. Meus filhos têm tempo, com acento circunflexo, por se tratar de terceira pessoa do plural. Este acento circunflexo na terceira pessoa do plural é um acento meramente diferencial. Não há regra que justifique o acento circunflexo, aqui na forma verbal tem, que não seja para estabelecer diferença com o singular. Acento simplesmente acento diferencial. Então, meu filho tem tempo, meus filhos têm tempo com acento circunflexo. Da mesma forma, o verbo vir. Ele vem aqui todos os dias. Agora, eles vêm aqui todos os dias com acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Eu agradeço de coração. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês.